Em oração eu vou falar com Jesus, com Jesus. Em oração eu vou falar. Jesus me ouve, eu sei. Pai bendito, Pai amado, te damos graças, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos derramadas em nós, ó Pai. Abençoa agora, Senhor, as crianças, tudo que for feito aqui, Senhor. Receba, Senhor, os nossos louvores, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em oração eu já falei com Jesus, com Jesus. Em oração eu já falei. Jesus me ouviu, eu sei. Amém. Graças seja a Deus, né? Hoje aumentou, né? Tem dia que tem pouquinha criança, tem dia que aumenta 2 crianças, 3 crianças, e assim vai, né? Como é que ele chama o menininho ali? O Guilherme. Guilherme fazia dia que não vinha, hein, Guilherme? Mas hoje você veio, né? Hoje você está firme aí. E não vai dormir, né? Não? Então tá bom. Nós vamos continuar então, né? Nós já estamos um pouquinho atrasados, nós vamos ser breve aqui. Nós paramos aqui esse segundo quadro, né? No segundo quadro. Então nós vamos estudar um pouquinho do livrinho. A leitura nós já sabemos, né, de cor já a leitura da Bíblia. Vocês querem que nós lemos a Bíblia? Vamos ler a Bíblia então, o versículo que nós sempre estamos acostumados. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É a leitura que sempre nós estamos lendo, né? Hoje eu estava assistindo a escolinha lá em Alfenas, e eu achei que nós estamos fazendo uma coisa aqui que o pastor Luiz fez com as crianças lá, e eu quero fazer aqui também. Na hora que nós vamos ler a palavra, vocês vão ficar de pé. Se a leitura da Bíblia para os grandes, para os adultos, todos têm que colocar de pé, as crianças têm que aprender já desde pequenininho, quando for ler a palavra, colocar de pé. Aprendi isso. Olhando, o pastor Luiz disse, coloque de pé para nós ler a palavra. Vamos ficar de pé então? Vamos copiar isso daí? Vamos? Pode ficar de pé, não tem problema não precisa ficar com vergonha não, é só as crianças. A escolinha das crianças, aqueles que podem ficar, né? Os adultos podem ficar sentados mesmo. Nós vamos fazer isso para nós já crescer, para nós não, eu não, vocês, né? Para vocês crescerem sabendo disso, né? Que a hora que vai ler a palavra, com reverência à palavra, se colocar de pé, tá bom? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Quem que está na porta batendo? Jesus, né? Quem? Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta? Quem que é esse alguém? Quem que é esse alguém que Quem que é esse alguém que se ouvir a voz de Deus, abrir a porta? Nós, os seres humanos. Jesus está lá, ó, batendo no coração para abrir a porta do coração. Nós, homens, seres humanos, né? Abrir a porta, ele entra, né? Abrir a porta, entrarei em sua casa, nosso coração, em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Bem? Pode sentar. O segundo quadro, é o segundo quadro aqui do livrinho, vai explicar aqui o que está acontecendo lá dentro daquele quadro. Este quadro mostra um coração penitente, que começa a procurar a Deus. Então aqui já está, o coração já tem um clamor dentro dele, procurando por Deus, né?
O anjo segura a espada. Lá no segundo quadro você vai ver o anjo com a espada na mão e uma caveirinha na outra mão. A caveirinha representa um ser humano, um homem, uma mulher que já morreu. Está entendendo? Está mostrando ali que um dia nós vamos partir, vamos morrer. E o anjo está ali com a espada numa mão e a caveira na outra mão. O anjo segura a espada. Mas que espada que é essa? A Bíblia, a palavra de Deus, é isso mesmo. A espada é a palavra de Deus. O anjo está com a espada. E lá na mensagem, a porta para o coração, nós aprendemos. Eu acredito que seja lá, nesta mensagem. Não, a espada do rei. Nós aprendemos naquele livrinho, vocês lembram? A espada do rei. O profeta de Deus teve uma visão que ele estava com a espada na mão e aquela espada era a palavra de Deus. E o anjo aqui está com a espada na mão, que representa a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vocês sabem o que é 2 gumes? Espada de 2 gumes? Não? Corta dos 2 lados. Ela é afiada tanto de um lado como do outro. Então ela corta dos 2 lados, essa espada. Mais afiada do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, a espada, que é a Bíblia, ela é apta para discernir os pensamentos, nossos pensamentos, os desejos dos nossos corações, tudo aquilo que nós pensamos. Antes de você pensar uma coisa, já tem aquilo no coração, já está aquilo. Quando você pensa, já saiu do coração. Tudo está aqui dentro. Antes de você falar uma palavra, ela é um pensamento. Você nunca fala uma coisa sem pensar. Para você falar microfone, você pensa nele primeiro, para depois falar. Então, nós temos que vigiar o nosso pensamento. Você pensou, é coisa boa, você fala. Não é coisa boa, então você não fala. Entendeu? É mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Aonde que está escrito isto? Quem sabe? Hebreus 4:12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Está escrito isto. A palavra de Deus faz nos lembrar que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Veja bem, que salário ruim que é, né? O salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando você peca, você pode saber que o que nós vamos receber como salário do nosso pecado é a morte. Você sabia que a alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra de Deus. Então, quando nós pecamos, nós morremos perante Deus. O salário do pecado é a morte. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para tudo sempre.
Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Na outra mão, o anjo segura uma caveira. É isso que eu te falei, que eu falei para vocês. Isso serve para recordar ao pecador que todos nós temos que morrer. O nosso corpo, que tanto amamos, pois o vestimos, alimentamos e embelezamos, tanto cuidado e atenção lhe damos, a fim de satisfazer os seus apetites e desejos. Por fim, há de morrer. Então, nós cuidamos tanto do nosso corpo, né? Nós alimentamos, nós vestimos, nós colocamos a melhor roupa às vezes, né? Passamos perfume, passamos tanta coisa, cuidamos tanto do corpo e ele vai morrer e vai para debaixo da terra. E às vezes nós cuidamos tanto do nosso corpo e não cuidamos nada da nossa alma. Cuidamos tanto do corpo que vai para debaixo da terra e nós não conseguimos cuidar da alma que um dia vai ter que se apresentar perante Deus. Então, nós temos que fazer ao contrário agora. Ao invés de nós alimentar o corpo, nós temos que alimentar a alma. Nós temos que alimentar o espírito. Nós temos que cuidar mais do espírito do que do corpo. Esse corpo vai perecer. Esse corpo vai morrer. Esse corpo vai para debaixo da terra. Embelezamos, tanto cuidado e atenção lhe damos, a fim de satisfazer os seus apetites e desejos. Por fim há de morrer e padecer e ser comido pelos vermes, enquanto a nossa alma e espírito irão viver para todo sempre. A nossa alma, o nosso espírito vai viver para todo sempre. Então é dele que nós temos que cuidar. Nós temos que dar mais atenção para a nossa vida espiritual. Eles comparecerão um dia perante o trono de Deus. Nós vamos parar aqui então. Perante o trono de Deus. Marquem aí. Tem caneta aí? Marque aí. Se não tiver, eu marco depois ali, né? Para domingo que vem, se eu tiver aqui, se eu não tiver, pastor Júlio faz, mas se eu não tiver, o pastor Júlio faz. Agora, se eu tiver, eu mesmo faço. Mas parou aqui, ó. Perante o trono de Deus. Amém? Quem trouxe um hino para cantar? Assustou ela. Vai cantar? Não, deixa ela, ela tá meio dormindinha, deixa ela, né? Mais ninguém? Não? Tudo certo? Vamos orar então? Não, hoje ela não vai cantar, né, Angelina? A irmã Mariana tem um hino para cantar? Não? A irmã Loá, não? Tem? Quer cantar? Não? Então vamos orar então. Vamos colocar de pé para nós orar? Vamos encerrar, né? Domingo que vem nós continuamos aqui na página 31, aqui do meio da página em diante. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graça, ó Pai, por mais esta oportunidade. Te damos graça, Senhor Jesus, por essas crianças que aqui estão, Senhor. Ó Deus querido, ajuda elas, Senhor, a crescer, ouvindo, Senhor, e aprendendo da sua palavra. E quando forem de maior idade, ó Pai, eles possam estar, ó Pai, seguro nas suas mãos, com suas casas construídas na rocha. Ó Deus querido, ajuda todos nós, Pai, principalmente eu, Senhor, eu preciso muito da sua ajuda. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Podeis assentar nos seus lugares, e bem quietinho, né, que nós vamos agora passar para outra parte.